Estamos de volta com o Religário, Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com o teólogo Márcio Capelli, ele é professor do Programa de Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP. E antes de a gente continuar a nossa conversa, eu quero lembrar que nós recebemos um exemplar da editora PUC-Rio, em parceria com a editora Voz, né? Foi enviado pelo Departamento de Teologia lá da PUC-Rio, então nós vamos sortear o livro do Márcio Capelli aqui para os nossos telespectadores. Você que nos segue no YouTube, nos segue nas plataformas de podcast, escreva no e-mail como tem sido a sua experiência, não é, ao seguir o Religar e concorra ao livro do Márcio Capelli. Muito bem, por uma teologia ficcional, a reescritura bíblica de José Saramago. Márcio, como é que nós, já que você nos explicou o que é uma teologia ficcional, eu pergunto para você qual é a teologia de José Saramago na sua pesquisa, a partir da sua pesquisa. Tudo bem, Flávio. Primeira coisa que é preciso deixar clara é que a tese não quis, de forma alguma, batizar o José Saramago, não é isso? É, Certamente. é, mas a ideia é pensar como, né, a ficção romanesca, ou seja, os romances do José Saramago, mobilizam uma série de categorias, né, histórias e conceitos, da religião ou conceitos teológicos. E algo que é interessante para resguardar essa autonomia é pensar justamente que ele elabora o seu universo ficcional a partir de um chão ateísta. Então, quando a gente pensa no Evangelho segundo Jesus Cristo, que é um livro lido por muita gente já hoje, e pensa lá a imagem final, que é do Cristo crucificado, né? Dizendo, homens, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que faz, ou seja, invertendo a sentença, são os homens agora que precisam perdoar a Deus e não o contrário, esse chão, esse lugar de onde ele fala fica muito claro. Então, eu diria que é uma teologia ficcional ateísta. Entendi. Bem, vamos falar sobre um pouquinho mais dessas obras. Né? Você disse, as pessoas já conhecem, muitas pessoas já leram o Evangelho segundo Jesus Cristo, de José Saramago, e também, mais recentemente, né, a obra Caim. Né? Você pode apresentar o Evangelho segundo Jesus Cristo? Claro, posso sim. É, O Evangelho segundo Jesus Cristo é um texto do princípio da década de 90, e assim como outros textos do Saramago, ele está cheio de provocações, mas eu queria ressaltar um detalhe. O Saramago era um estudioso das coisas, né? E ele, quando vai escrever sobre o Evangelho, ele pesquisa muito. Então, vocês vão perceber, quando lerem o romance, muitos elementos, inclusive de evangelhos, né, extracanônicos, que começam a fazer parte daquela narrativa. Mas, sobretudo, eu diria que o expediente dele ali é reescrever um pouco a história dos 4 evangelhos canônicos. Então, ele pega algumas brechas que a narrativa deixa, e algo muito peculiar é justamente a humanidade desse Jesus. O Saramago várias vezes disse que o que interessava a ele era Jesus enquanto uma figura humana. Não é? E esse Jesus aprende a humanidade dele ao longo do caminho. Ele tenta se desvencilhar um pouco daquele, entre aspas, checkmate que Deus então prepara para ele. E, enfim, algumas figuras vão surgindo nesse caminho. Por exemplo, uma delas é a figura de Maria Madalena, que é uma espécie de mistagoga ali, que faz com que ou seja, inicia esse Jesus em alguns mistérios da vida humana. Por exemplo, o mistério da sexualidade. Há uma cena muito bonita, inclusive, em que eles têm um tipo de relacionamento e ela diz para o Jesus do Saramago, olha, aprende o meu corpo, e depois ela diz, aprende o teu corpo. Enfim, então há todo um jogo na narrativa que vai suscitando algumas provocações que se dão a partir daquele chão que eu falei anteriormente. E o Caim, Ótimo, vamos então para o segundo texto que você trabalhou. muito bem. E o Caim é um texto já mais tardio do Saramago, ele publica já perto do final da vida dele. Inclusive, há um debate muito interessante sobre o livro que ele travou com
o Dom José Tolentino Mendonça, que, aliás, é alguém a quem eu deixo meu agradecimento aqui também, porque fez parte dessa pesquisa como supervisor do período sanduíche que eu passei em Portugal. E E já esteve com lá... o Relegado, inclusive. Ah, que legal! Uma figura Sim. ímpar, muito gentil, incrível. Hoje, E, sim, desempenhando um cargo importante no Vaticano, né? exatamente. E aquela altura, enfim, inclusive me ajudou muito, marcando uma entrevista com a Pilar, que foi companheira do Saramago durante muito tempo, e ela escreve um pós-fácil que está nessa versão aí da tese que foi publicada pela PUC-Rio Editora Voz. Mas o Caim tem um tom, eu diria, um pouco mais belicoso. Algumas pessoas acusaram até o Saramago de ser um pouco panfletário no ateísmo dele nesse livro. Mas, mesmo assim, eu diria que é um livro interessante para perceber essas tensões, né, entre ateísmo e catolicismo, sobretudo no Portugal contemporâneo. E ali ele reconta, vamos dizer assim, diversos episódios, reescreve, né, para utilizar um termo que eu coloquei aqui no título, ele reescreve diversos episódios do chamado Antigo Testamento. Então a gente poderia dizer que a Bíblia do Saramago é composta pelo Caim, que daria conta de algumas narrativas do Antigo Testamento, e depois pelo Evangelho segundo Jesus Cristo, que é quando ele reescreve as narrativas dos Evangelhos, né? Do ponto de vista do que você, né, nos apresentou aqui como teologia ficcional, né, quais seriam os elementos, né, a partir dessas duas obras, né, que você teria a destacar? Muito bem, eu acho que um elemento interessante é perceber como, a partir desse ateísmo, o Saramago questiona algumas imagens de Deus que estão cristalizadas. Então, por exemplo, a ideia de um Deus onipotente, que intervém de acordo com um critério, às vezes, arbitrário, colocado em xeque. Isso é muito nítido, tanto no Evangelho segundo Jesus Cristo quanto Caim. Por exemplo, a posição da mulher nesse cristianismo de extração católica em Portugal, enfim. E como é interessante perceber também que há um mecanismo, assim, eu diria, muito dialético. Sem muita preocupação filosófica com esse termo, a gente poderia dizer que, na medida em que ele dessacraliza certas imagens de Deus, ele sacraliza aquilo que há de mais humano, as relações, especialmente, né, a dignidade humana e assim por diante. Legal. E, Márcio, a gente está falando aqui, não é, de um teólogo, como você disse a Maria Clara para você, né? Um teólogo de tradição protestante que pesquisa um autor ateu no programa de teologia de uma universidade católica. Mas é muito comum, recentemente falando, né, pessoas procurando fazer pesquisas entre teologia e literatura. Eu acho que a gente já pode falar que é comum. Eu tenho, né, percebido o crescimento. Você é membro da Alalit, que é uma associação que reúne pessoas, né, interessadas nessa pesquisa. Como é que você avalia esse crescimento, né, do interesse, de pesquisas, né, com esse interesse em literatura, em teologia, e eu acrescentaria também, né, pesquisadoras e pesquisadores em ciência da religião? Eu diria que esse interesse, de fato, é crescente. Hoje nós temos muitas teses, dissertações, artigos, periódicos, inclusive temos um periódico que né, publica artigos só sobre esse assunto, que é a Teo É Literária. literária. Veja, que reúne pesquisadores não só da teologia, da ciência e da religião, mas dos estudos de literatura também. No primeiro momento, a gente tem um interesse desses estudiosos da literatura, críticos e teóricos da literatura, que se debruçam sobre a religião, depois alguns teólogos também, especialmente a partir da segunda metade do século XX. E mais recentemente, especialmente dentro disso que a gente costuma chamar de estudos das linguagens da religião, nas ciências da religião, também temos assim algumas abordagens, perspectivas muito, muito frutíferas, eu diria. O que distinguiria cada uma delas, se eu puder falar em 3 frases aqui? Primeiro, nos estudos literários, acho que a religião aparece
como algo que auxilia na hermenêutica do texto literário. Mas o foco é o texto literário. No caso da teologia, ela procura a literatura, principalmente no primeiro momento, porque percebe uma certa crise na linguagem da fé. Com aquela crítica toda a um certo modelo de falar sobre as coisas, metafísico, etc., então você tem a teologia recorrendo à literatura, com um certo cacuete confessional. Eu diria que muitas vezes desrespeitou um pouco a autonomia da literatura. Mas muitos teólogos também procuraram desenvolver trabalhos que se distanciavam um pouco desse olhar mais de cima para baixo da teologia para a literatura. E, por fim, eu diria que na ciência da religião, sobretudo, assim como em outros campos do saber, a literatura aparece como matéria para entendimento do fenômeno religioso. É difícil isso, por quê? Porque quem lê literatura está acostumado com isso. O poeta, para usar uma expressão do Fernando Pessoa, é um fingidor, não é? Então, nem sempre as coisas estão tão claras no texto literário, mas eu faria essa distinção aqui. Muito bem. Márcio, muito obrigado por ter participado conosco aqui. Deixo um abraço para você, para Maria Clara, sua orientadora, e através dela para os colegas lá da PUC Rio. Padre Valdecir, que nos mandou todo esse material para a gente, da coleção, para a gente sortear e convidar também as pessoas que escreveram na coleção, e para os amigos e amigas aí da UMESP, onde você trabalha. Nós somos um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a nossa página, que está em pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um Religário, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá!